Hoje nós vamos abordar um tema que eu pesquei no seminário de um discurso que não fosse semblante, é o livro 18, né, da obra lacaniana. O título é A Teoremática Achose, a coisa. Eu gostaria, de antes de mais nada, de dizer que a questão da verdade, nós já colocamos aqui, não é ela que importa, mas o saber. Em relação às interpretações do analista, elas só têm efeito de verdade se elas são seguidas ou se elas funcionarem. Assim como o oráculo de Delfos fez as previsões sobre Édipo e as coisas aconteceram. Se o oráculo estava falando a verdade ou não, não interessa. Quer dizer que a coisa funcionou. Então, a chose, né? A coisa. Então, nós temos em francês a palavra chose, quer dizer coisa. E a palavra achose, que é um neologismo criado por Lacan. Eu gostaria, como eu falei do diagnóstico no último seminário, eu gostaria de lembrar um pouco de novo o que eu falei. O diagnóstico que não faz semblant. O que faz semblant na psicanálise desencobre o sujeito. Claro, porque todos os atos do psicanalista e da psicanálise é para fazer que um sujeito que está no real, ou que está na obscuridade, ou que está numa situação pática, que ele apareça. E ele apareça, e na interação com o psicanalista, no discurso analítico, esse sujeito tenha a oportunidade de se estruturar, se desconstruir, reconstruir, e fazer com que o seu desejo realmente ande. O diagnóstico em psicanálise mobiliza um grande real prévio. Isso é interessante, né? A escrita sem sujeito dos manuais. Aqui nós estamos condenando o manual, os modelos, né? O modelo da esquizofrenia, o modelo da perversão, o modelo da neurose histérica, da neurose obsessiva, da neurose fóbica. Não é bem o modelo. E eu vou falar por que esses modelos não funcionam quando nós queremos falar no diagnósticos, né? Diagnóstico quer dizer através do saber. É o sentido da palavra diagnóstico. E talvez essa etimologia é que deva realmente guiar o nosso trabalho de analista. O diagnóstico psiquiátrico e médico não faz semblant. Embora eu seja médico e uso o diagnóstico médico, mas ele não faz semblant, porque o sujeito não aparece. Ele é um diagnóstico tecnológico, ele é o diagnóstico da ciência. O sujeito não interessa. A coisa discursiva no diagnóstico, é bem interessante isso. Aqui nós temos o discurso da histérica, à esquerda, e à direita o discurso do analista, né? O discurso da histérica, nós sabemos que o elemento fundador é o S barrado, que é na verdade o sintoma. E o discurso do analista é o objeto pequeno a, e nós estamos cansados de falar sobre ele, né? Que na verdade, vamos dizer, um produto de toda a estruturação do sujeito, dos processos castracionais e de outros que ocorrem na formação do sujeito. Agora, o discurso diagnóstico, ele conta com a coisa. A coisa, que em francês é la chose, né? Não, a chose, perdão. A letra A mais a palavra coisa. Então, o discurso diagnóstico conta com a coisa e não a coisa. Interessante. A chose e não chose. Então, a coisa. Isso é um dos conceitos criados por Lacan nesse seminário
de um discurso que não fosse semblante. Trata-se de um encontro, é bem interessante que eu quero colocar aqui. O diagnóstico, na verdade, é o quê? Um encontro quando dois discursos produzem um terceiro outro. Discurso é o discurso da histérica e do analista, e que produzem um terceiro discurso. Eu poderia, melhor dizendo, há um terceiro discurso no encontro desses dois discursos. Não é assim que pensa a psiquiatria, porque para a psiquiatria não há sujeito. Talvez na psicologia também não há sujeito, né? A psicanálise trabalha com a ideia do sujeito, o cuidado ao sujeito, para que ele apareça, para que ele diga o que ele precisa, né, o sujeito, para que ele fale do seu desejo, dos seus gozos, enfim, daquilo que a gente chama de sintoma também. Sintoma, na psicanálise, nós podemos colocá-lo não como doença, mas como um traço do sujeito, né? Ou até participando do traço unário do sujeito, né? Que é aquilo que Freud chamou de Einzigartzug, em alemão, né? O discurso como gozo da verdade não faz semblant. Não é esse, e eu acabei de falar agora. O discurso como gozo da verdade não faz semblant. Porque não é, vamos dizer, a lógica positivista que nós utilizamos nesse discurso quando nós escutamos o nosso analisando. Não é. Eu disse agora anteriormente, a interpretação do analista, ela não é uma verdade na sua raiz. Ela só tem efeito de verdade quando ela é seguida e ela traz efeitos. Assim como eu disse anteriormente, o oráculo de Delfos falou sobre o futuro de Édipo e tudo funcionou. Então, não é a lógica positivista que deve ser utilizada, que é a lógica da ciência, né? Das ciências exatas, da astronomia e etc. As coisas de Freud, eu estou usando coisas no sentido conceitual, como eu coloquei. La chose e la chose, tal qual Lacan denominou. Nós temos a palavra alemã das Ding, que quer dizer coisa, até parece com thing, né, em inglês. Das Ding, que é um conceito freudiano. Das Ding seria o quê? A arquicoisa, ou l'arche, podemos ser. Se usarmos em francês, seria l'arche chose. A coisa arcaica, mas aqui não é arcaico no sentido do tempo. Não há uma questão de cronologia. Porque arche é uma palavra grega que envolve o início e o fim ao mesmo tempo. A arquicoisa, ou archichose, ela é constituída dos cuidados corporais pelo outro materno. Então, a coisa para o bebê, eu estou falando do bebê neste momento. Então, a coisa para o bebê é o quê? Ele é recém-nascido, ele tem 10 dias, 20 dias, 30 dias. É, na verdade, o corpo dele, os cuidados corporais. Ele tem um intenso gozo e necessário nesta fase da vida, né? Mas, além dessa situação, dos cuidados corporais pelo outro materno, que constitui a arquicoisa, né? Que essa arquicoisa Freud chamou de das Ding, né? Das Ding. Nós temos a Lalang, podemos chamar de a língua. A Lalang sedutora, porque a língua ela é produto dos batidos cardíacos da mãe, da voz da mãe, enfim, e do toque da mãe no corpo do bebê. Isso é a Lalang, nós já falamos. Mas ela é sedutora. Ao mesmo tempo que causa uma grande satisfação, ela pode ser também traumática, né? Porque é uma língua que não é léxica, é uma língua que não é gramatical, mas é uma língua que o bebê realmente entende. Obviamente, nos primeiros dias de vida, ele compreende esta língua e que lhe traz satisfação.
ou lhe pode trazer um enorme desprazer, porque a vida do bebê está entre o prazer e a satisfação, né? Então vejam vocês, a lalangue sedutora, e nós temos os objetos que associam a lalangue. Então nós temos a arte coisa, temos a lalangue e temos objetos como seio, fezes, olhar e voz. E esses objetos todos aqui, que eu coloquei, a arte coisa, a língua sedutora e esse que eu acabei de citar, eles são destinados às trocas simbólicas com a mãe. As trocas simbólicas, no sentido de evoluir para uma outra situação, que nós vamos dizer especialmente, se as pessoas lembrarem, em relação à questão da língua. De Wortvorstellung. Isso aqui é a palavra Stellung, Vorstellung em alemão, significa representação. Então a representação da palavra, a representação inconsciente de palavra, isso vai se registrando. Aí será que é a língua até nos primeiros dias de vida, até os 2 meses? Sim, a língua. Pode ser um fonema, pode ser um suspiro, pode ser uma palavra ou pode ser até uma frase inteira que vai compor a língua e que o bebê entenderá à sua maneira, essa língua, né? Então veja você, a Vorstellung é a representação inconsciente de palavra que faz a equação com o significante lacaniano, S1, S2, o significante lacaniano. Aí passamos para a terceira coisa freudiana, né? De Sachvorstellung. Vorstellung, todo mundo lembra, eu já falei, representação, Sach, coisa. Mas não a coisa no sentido de algo físico, né? A palavra Sache, em alemão, e Freud utilizou isso muito, é no sentido de uma representação de uma coisa freudiana, de um objeto subjetivo ou intersubjetivo. É nesse sentido, de Sachvorstellung. E aqui nós temos uma Madonna, né, com o seu bebê, em que esses elementos se enquadrariam muito bem, especialmente das Ding, que é a arquicoisa, né? A arquicoisa, ou a arquicoisa, ou, segundo o conceito que nós queremos introduzir aqui, l'arche chose, ou la chose, a coisa, que é um conceito introduzido nesse seminário 18. A metapsicologia de Lasding é interessante, que os mais antigos aqui conhecem, né, esta palavra, né, freudiana. Ele lança isso num dos seus primeiros escritos. Ele lança, depois que ele escreve a interpretação dos sonhos, no projeto que ele lança esse termo, né. O objeto das Ding, em sua totalidade, ele é um objeto arcaico, né? Arche-objeto. Corresponde ao gozo do outro. É interessante que essa das Ding, na relação com a mãe, essencialmente, corresponde ao gozo do outro, num nível mais alto, né? E esse gozo do outro, obviamente, com a evolução de das Ding, é claro que das Ding pode chegar a uma situação melhor, do ponto de vista da subjetivação, ou da estruturação do sujeito. Quer dizer, do gozo do outro, das Ding passa para o gozo fálico e passa para aquilo que nós já falamos aqui, o mais de gozar, né? La jouissance phallique, la jouissance de l'autre, la jouissance phallique, ali onde já existe uma lei, e le plus de jouir, o mais de gozar. Vejam vocês que interessante, o mais de gozar, nós podemos dizer que ele equivale ao objeto pequeno a. Ok. Mas o mais de gozar, nós dizemos que é um resto de das Ding. É um resto de gozo que permanece no desejo. É interessante esclarecer isso.
que o pli de juir, o mais de gozar, é um resto de das ding, é um resto de gozo que é irredutível, que nós não podemos tirar do desejo. Que o desejo já é uma outra situação em que não é das ding, porque existem os processos castracionais que rolam, as decepações de pulsões, a mortificação de certas pulsões selvagens do bebê. E isso, se não for feito, vai permanecer por toda a vida. Não é? Então vejam vocês, eu falei, o objeto da Zing em sua totalidade corresponde ao gozo do outro. Eu falei, não vou repetir isso não. E temos o corpo do bebê, o corpo da mãe, a lalang, as zonas erógenas e furos. Isso é muito importante. Alguém deve se lembrar das zonas erógenas, que na verdade são os furos do corpo, né? E esses furos do corpo, eles constituem o núcleo irredutível da coisa, ou das dengue. Porque, obviamente, de acordo com o movimento do real para o simbólico, obviamente que esses furos do corpo permanecem, como zonas erógenas, obviamente com as castrações devidas, né? Por exemplo, a castração da pulsão oral, a castração da oral sádica, né? A castração da pulsão anal, né? Nós sabemos que o bebê, eu tentava com uma paciente minha que tem um bebê de 50 dias, a avó chegou em casa, pegou no bebê, e o bebê defecou e começou a ficar todo alegre. E a avó falou algumas palavras desagradáveis. Aí a mãe vem correndo, pega o bebê, não, meu filho, isso é maravilhoso, pode, né? Mas eu disse a ela, não, a avó, uma vez ou outra, não vai causar um trauma no seu bebê, né? Porque se você pega um bebê de 3 meses, 3 meses, ele nu, principalmente do sexo masculino, que ele aponta, né, com o pênis, se você brincar com ele vai urinar na sua cara, como sendo um presente, um pagamento pelo prazer que você está dando a ele, né? Então o pagamento é a urina, são as fezes, enfim, né? Que é das ding, né? Que é essa coisa arcaica que Freud realmente já lançou nos seus escritos, né? Então vejam vocês, eu já falei que o mais de gozar é a parte redutiva de das ding. O mais de gozar pode ser objeto pequeno a, sim, que são as marcas simbólicas de todos os objetos perdidos, né? De todos os objetos perdidos nesse processo castracional de mortificação de pulsões e etc, né? Não sei por que Leonardo da Vinci está aqui. Leonardo da Vinci, ele deve ter tido uma das ding, os restos das ding devem ter sido bem grandes, né? Porque ele viveu com a mãe, Catarina, e não teve, obviamente, a figura paterna, a metáfora paterna, para trabalhar nos processos castracionais mais importantes, né? Mas eu acredito que os processos castracionais, que o doutor chama de as castrações simbolígenas, Catarina deve ter feito muito bem. Mas a metáfora paterna não estava lá. Por isso ele tinha uma mente extremamente boa, era engenheiro, era pintor, era isso, era aquilo. Ele era completamente livre nas suas criações, né? Porque não tinha castrações maiores, né? Enfim, Freud fez um estudo sobre a psicanálise dele nas memórias infantis de Leonardo, né? Bom, o meu sonho com Lacan, não é incrível? Agora, essa é muito boa. Ontem eu comecei a pensar, ontem à noite, sobre o que seria o meu seminário, o que seria esta chose, porque Lacan não deixa claro o que é. Ele não deixa claro o que é essa chose. Aí eu dormi e subitamente eu tenho um sonho com Lacan, conversando com Lacan. Eu digo, e essa chose?
E nós chegamos a um acordo no meu sonho, era eu, claro, tudo, de que a chose é a não relação sexual. Interessante, né? Aí eu acordei com a solução. Eu digo, não, esse é o conceito, mas esse é o centro do conceito da chose, né? E eu fiquei maravilhado, porque realmente eu nunca tinha sonhado com Lacan, né? E realmente me ajudou bastante, porque eu não tinha solução. E aparece no sonho. Quer dizer, enfim, foi um sonho muito próximo da vida cotidiana, porque eu dormi pensando nisso. Qual é a solução? É o movimento, vamos dizer, a chose, né? É o movimento da pulsão perversa. Porque toda pulsão é perversa, nós sabemos disso. Ao eros subjetivado e castrado. Então essa é a chose. É a não relação sexual e o movimento da pulsão perversa em direção ao eros subjetivado e castrado. Então essa solução, ela apareceu em uma posição onírica minha, né? É claro que Lacan não estava falando comigo. Depois de ler mais de 50 livros ligados a Lacan, seminários e outros, é claro que isso já deve estar conectado com algum significante arcaico meu, e aí eu consegui esse cogito que eu considerei maravilhoso, porque eu não tinha, obviamente, ainda uma solução central para a questão. A gravura. A gravura. Aqui é o Salvador Dalí, né? É uma pintura de Salvador Dalí. Eu coloquei exatamente porque ela é muito onírica, né? Mostra elefantes, né? E ela é muito onírica exatamente para fazer vamos dizer, uma harmonia com o meu sonho com Lacan. Foi esse o motivo de colocar essa pintura de Dalí. Lacan não se diverte neologicamente, tá? É interessante, eu vou dizer que neologicamente no sentido de fazer neologismos, não, ele não está se divertindo. O neologismo lançado em D'un discours que ne serait pas de semblant, de um discurso que não fosse semblante. Eu já falei de semblante aqui, né? Cria um sério conceito na psicanálise. Ele não está brincando, Lacan. Então, o a de a chose que é a coisa, né? Então seria o a mais chose. Sugere duas coisas. Porque o a, ele pode significar o contrário, né? Se eu disser em francês normal, eu posso dizer também anormal. O a como sendo o antônimo, né? O contrário, né? E outra coisa, ele pensou no objeto pequeno a. Ele pensou na antonomia e pensou também no objeto pequeno a. Quando ele diz a chose, ele quer dizer também que a coisa que está aqui é o contrário de muitas coisas do passado, da coisa, né? E ao mesmo tempo o objeto pequeno a está presente, que é o objeto estruturador, vamos dizer, das relações de amor, a partir de uma visão narcísica, né? Porque Lacan, ele o narcisismo em Lacan é diferente do narcisismo em Freud. O amor está no sujeito. O objeto pequeno a seria a estrutura do amor. E o objeto amado, e o sujeito projetaria no outro, como se fosse um espelho, aquele amor, objeto A que está nele. Não seria como não seria como as histéricas da Globo, do Fantástico, né? Eu que amo muito, né? Andar mostrando as mulheres loucas, passionais, né? Então, quem ama dessa forma sabe que o objeto amado está dentro de si mesmo e que o outro é uma representação especular. Então, não há uma dependência,
não é uma drogadição, não é uma drogadição, não é nada dessa esfera. Não é uma situação passional. O verdadeiro amor, ele tem que nascer do próprio sujeito, né? Daí Lacan, eu acho que ele também estava pensando nisso, né? Ele dedicou um seminário o ano inteiro. Ele dedicou um seminário sobre esse assunto, que ele chamou de Dans l'autre à l'autre. Dans l'autre é um grande outro, você vê que ele coloca em maiúsculo, né? Dans l'autre à l'autre. De um outro ao outro. Ele quer dizer do grande outro ao pequeno outro, que é o objeto pequeno a. O seminário dele, que nós já andamos estudando esse seminário, durante um ano nós estudamos esse seminário, e que é importante, né? Ele mostra o trabalho prévio dele para que ele pudesse criar esse neologismo chamado a chose. Aqui é uma pintura de quem, meu Deus? Dr. Paul Gachet, médico de Vincent van Gogh, né? O médico dele lá na França, né? Em momentos que ele tinha suas crises, né, psicóticas, né? Cortou a orelha, né? Então era o médico que cuidava dele, né? Embora um cuidado complexo, porque não havia drogas, né? Não era psicanálise, porque não havia, e não havia drogas antipsicóticas, né? Então era um cuidado assim muito mais de relações humanas, né? Isso é na verdade uma pintura do médico dele lá nas proximidades de Paris. A experiência estruturante do sujeito em Das Ding. Vamos lá. Vamos pensar em Das Ding. Não é o um, porque não é o um. O sujeito jamais pode ser o um, né? Pode até ser um em algum setor, um em outros setores da subjetividade, um em outros setores da subjetividade. Mas o sujeito na sua totalidade, ele não pode ser um. Porque o um seria a completude, né? E a psicanálise trabalha com a possibilidade dos problemas existenciais, né? Que são a castração, claro, a privação e a frustração como funções psíquicas absolutamente necessárias. Então, quem tem essas situações, com certeza, ao enfrentar as questões existencialistas, obviamente terá muita facilidade, né, de ver as questões existenciais de maneira mais amena do que aqueles que não têm privação, castração, não têm frustração e vive na busca do um ou do sujeito da completude, né? Aquele que não vive a desideração, né? Desideração vem, quer dizer, assemelha-se a desejo, desideração. Sideração quer dizer universo. Sideração é ter o universo inteiro, né? Ter o mundo, né? Não está bem. Aí não houve esses mecanismos que facilitam a posição existencialista, né? A desideração, sim, aí deu origem a desidério, desejo em italiano, desejo em francês, em português, désir em francês. Então, désir, desejo, desidério quer dizer o seguinte: o sujeito não tem o universo. Ele tem um desejo que tem limitações, né? O desejo existencial, o desejo amoroso, ele tem limitações. Então, o sujeito que tem desideração, ele tem, obviamente, um núcleo que vai lhe causar muitos problemas na existência, né? Tá clara a questão da desideração. Então, vejam vocês, não é o 1, e sim um número de Fibonacci, o número áureo que não é 1, e sim 0,618. Não pode chegar a 1, nós não podemos ver o sujeito como um 1, mas em algumas situações que nós chamamos de diagnóstico ou sintoma, há sujeitos que buscam um.
Eu entendo que aquele que tem uma forte estrutura perversa, uma pulsão perversa que acabou virando sintoma, ele está sempre em busca do né? Nós sabemos que os quimiodependentes, de um modo geral, se você for estudar a história deles, drogas, álcool, etc., eles não tiveram a metáfora paterna castracional. Não. Cresceram na fantasia, e tem vários buracos, não tem a garantia, e são pessoas que cresceram na fantasia de que a falta não existiria. A falta não existiria. Então, vendo os problemas da existência como ser no mundo, como Dasein, obviamente que eles enfrentaram a falta e não souberam o que fazer dela. E as drogas, normalmente, é uma maneira de suprir essa falta que não é simbólica, né? Ou os buracos na estrutura do sujeito. As drogas, de um modo geral. Eu entendo que o tratamento da quimiodependência é interessante, que ele deve ser feito com remédio, especialmente por causa da síndrome de abstinência. Elas são graves, as síndromes de abstinências, né? Em alguns casos pode levar à morte. E ao mesmo tempo uma abordagem psicanalítica, né? Porque no fundo é algo da esfera da psicanálise e levou o sujeito à quimiodependência, ou à droga-adição. Que não é só droga não, amor também, aquilo que chama de paixão, né? Às vezes é uma droga-adição também, né? E tem outras droga-adições em que não se usa uma droga, né? Se usa variados objetos. A coisa arcaica, aqui é uma pintura que mostra Fibonacci, né? Fibonacci, que foi o introdutor, ou o difusor dos algarismos arábicos na Europa, que foram introduzidos pelo califado da Península Ibérica, né? E especialmente Córdoba, onde havia um centro de estudos matemáticos, né? E, enfim, graças a Deus eles trouxeram isso para cá, senão seria muito complicado. Então a coisa arcaica, ao permanecer, a coisa, né? O das Ding, né? É a coisa arcaica, né? Se permanece um pequeno resto, tá tudo ok. Se permanece um resto, tá tudo ok, e vai ser absorvido pelo desejo, daquilo que nós chamamos de mais de gozar. Mais de gozar é uma pequena porção, um pequeno resto das Ding. A coisa arcaica, ao permanecer, promove o encontro com o objeto, o gozo. Então, encontrar o objeto nunca é bom. Ok? A pulsão, encontrar o objeto. Agora, se contornar o objeto, ok, das Ding estrutura o sujeito. O resto de das Ding que fica. Contornar o objeto, mas não ter um encontro tão profundo com o objeto. Isso não pode rolar. Eu não trouxe aqui, mas Lacan faz um esquema, né? Ele mostra os furos do corpo, os buracos erógenos, né? E ele coloca a fonte da pulsão, a pulsão vai, rodeia o buraco erógeno e volta de novo para o sujeito que emitiu a pulsão. Então a identificação com o objeto do outro, eu botei um outro barrado, né? Porque se o grande outro, materno, paterno, não for barrado, eu entendo que o conteúdo de das Ding permanecerá em grande quantidade no que se refere à estruturação do sujeito. Esse grande outro não barrado vai fazer com que a criança ou o bebê realmente siga os seus desejos, as suas pulsões, às vezes perversas, né? Então a identificação com o objeto do grande outro barrado conduz o sujeito à estrutura desejante. Um grande outro não barrado é altamente perigoso. É uma mãe excessivamente boa, é um grande outro não barrado.
Até ficou uma certa dúvida no outro seminário nosso, se a mãe excessivamente seria má ou boa. Excessivamente boa seria má ou boa. É interessante que dá a impressão, quando ela pratica os seus atos, de que ela seria boa, mas os resultados são terrivelmente maus. Então, a mãe excessivamente boa, a mãe que mima, a mãe que esconde os erros do filho para o pai, e que não permite nenhuma interdição, ela parece maravilhosa. Mas, ao fim, tudo isso será muito ruim. Os resultados serão profundamente maus. Eu me lembrei disso depois do seminário, de não, eu vou aproveitar e realmente refazer esse conceito, né, no próximo seminário. A permanência gozante da coisa, das Ding, né? Vamos lá. De novo, nós estamos aqui com a das Ding. É a coisa, né? E o contrário da das Ding é a chose. A coisa, né? Alienação, todo mundo se lembra desse conceito, não? O bebê se aliena ao mundo da mãe, se aliena ao mundo do pai, ou a metáfora materna, a metáfora paterna, e depois se aliena ao mundo das duas metáforas, né? Num processo que nós chamamos de triangulação, né? E a triangulação é alguma coisa que faz semblant na estruturação do sujeito, né? A triangulação bem articulada, ela tem efeitos realmente maravilhosos na estruturação do sujeito. A triangulação leva-nos a pensar no Édipo, né? E, obviamente, na castração. Porque mãe é metáfora materna, metáfora paterna. A criança não pode continuar apaixonada pela mãe ou apaixonada pelo pai. Não, isso tem que ser realmente resolvido, né? Através da dissolução do Édipo e da castração verbal do complexo de Édipo. Embora ele seja necessário para a estruturação do sujeito. Quem não teve o amor da díade primeira, da metáfora materna, quem não teve o amor edipiano, não saberá o que é o amor na vida adulta. Não saberá. É fundamental. Então vejam vocês, a alienação, quer dizer, alienar-se ao outro, né? E feirem a separação, né? A alienação perpétua do sujeito em estruturação, a das Ding, não pode, não dá certo. A não ser que seja um resto, como eu coloquei, o mais de gozar. Faz com que a chose não venha, a coisa não aparece, se a das Ding permanece. E nós temos muitos casos, inúmeros casos, especialmente naquilo que nós chamamos de discurso perverso, né? Ou de discurso psicótico. Essa das Ding permanece em grande quantidade, né? Então, vejam vocês, a chose não aparece. A coisa. A inexistência da chose ou a coisa é a clínica psicanalítica do sujeito alienado. Alienado e que permanece alienado ao mundo da mãe, não é? Ou ao mundo do pai também, alienado, sem o fading, sem a separação, né? É necessário. Esse conceito de alienação e fading está no seminário 11 de Lacan, os 4 princípios fundamentais da psicanálise. Foi o primeiro seminário que ele lançou, que ele falou, né? Tudo é falado, logo após o rompimento com a IPA, né? Com a Associação Internacional de Psicanálise, que são os ortodoxos freudianos. O alienado não é no sentido do louco aqui, não. Não, a palavra alienado, mais arcaica. Até hoje, no Código Internacional de Doenças, ou na lei do funcionário público, está lá, o alienado. O alienado é o louco, né? Não, aqui é no sentido daquele que se alienou ao mundo do outro para se estruturar, ou não se estruturar. O alienado ao mundo da mãe, ao mundo do pai, né?
O alienado sem fade, aquele que se aliena e não rola a separação ou fading, é desprovido de sujeito. O sujeito não se estrutura. Não, de jeito nenhum. Parte permanente da fusão primeira mãe-bebê, ou da dia de primeira, que eu estou falando aqui. Aqui nós temos uma pintura de Pablo Picasso, antes dele entrar no cubismo, né? Antes dele entrar no cubismo. E é interessante que está bem clara, né? A mãe que amamenta, o olho, o seio como objeto, né? Temos o olhar da mãe também como objeto fundamental, né? Aí onde rola o estádio do espelho de Lacan, o olhar da mãe começa e depois passa para os espelhos de vidro, mais tardiamente, né? Aos 18 meses a criança passa. Neste olho do olhar da mãe, a criança vai criando a sua identidade. E aos 18 meses já pode compreender que a sua imagem no espelho é a sua própria imagem, né? Então aí, obviamente, inclui o seio, inclui as fezes, a urina, etc., né? Que são objetos, o corpo do bebê, né? O corpo da mãe, a voz, né? Que são aqueles objetos que compõem o que nós chamamos de das ding, ou a arque-coisa, né? Interessante, quando eu fiquei sabendo que esse quadro era do Picasso, né? E ele falou, mas está parecendo uma coisa clássica. Mas é depois que ele entrou para o cubismo, né? E a pintura moderna apareceu, a pintura contemporânea. A língua como desestrutura verbal. A língua, ela é a hífen estrutural. Eu entendo que essa frase diz muito. E está clara para todos. A língua, ela é necessária, mas ela pode ser traumática pelo gozo no ínfant. Porque a língua, ela pode ser traumática pelo gozo no ínfant. Se essa língua não é seguida de outras coisas, né? Porque a língua, ou a langue, né? Ela não é uma língua léxica, não é língua gramatical, ela não é uma língua dos dicionários, né? Não, não é. A langue, ela é algo que traz muita satisfação ao bebê, mas ele compreende pela satisfação, pelas pulsões que rolam. Ou as fantasias ruins do bebê que melhoram, que desaparecem no momento que a langue atua, a língua da mãe. Langue, Lacan utilizou lá por causa do verbo lalare, em latim, que significa os primeiros ruídos emitidos por um bebê, né? Então veja você, a língua estrutural, traumática, pelo gozo no ínfant, porque esse gozo ele tem que, aos poucos, ser diminuído, né? Precisa do motor da chose, né? A língua está no mundo de das Ding. E a chose não está no mundo de das Ding. Para o alvo da chose, a coisa, né? Vamos traduzindo. Após a língua, aí tem que ocorrer algumas coisas após essa língua, que a gente diz, ela é estrutural, mas ela é estruturante para o bebê, necessária, mas não pode paralisar na língua. Tem que surgir a linguagem. A linguagem vem depois, né? E depois vem o discurso, porque pode rolar ter a linguagem e não ter o discurso. Por exemplo, no autismo, nós podemos pensar, né? Que há alguma linguagem, mas não há discurso no autista, né? Mas a língua talvez seja muito pobre também no autista, né? Porque se pensarmos que o autismo seria um sintoma em que há uma rejeição
a figura, a metáfora materna rejeita aquele ínfant, aquele bebê. Então vejam vocês, após a língua tem que vir a linguagem, né, em direção à chose. E o discurso no entre dois sujeitos. Porque o discurso, linguagem não, ela pode existir no sujeito sozinho. Agora o discurso não, tem que ter dois, né? É o entre dois sujeitos. Um fala, o outro escuta e o outro fala, né? Então é uma sequência. Então eu acho que ficou bem clara essa questão da língua. Eu acho que não há dúvidas. E nós estamos valorizando esse conceito gradualmente. Eu estou analisando um bebê de 50 dias. A mãe e o pai juntos, os três. E a gente percebe a presença da língua. Quando ele chora na sessão de análise, eu falo com ele, ele se acalma. O pai fala, se acalma um pouco. Mas quando a mãe fala, funciona. O bebê se acalma. É claro que o choro não deve ser visto como algo estranho. O choro é uma linguagem, né? O choro faz parte da língua, né? É a maneira que o bebê tem de se comunicar com a mãe, né? Então não se deve, obviamente, ver nada errado no choro, né? Então vejam vocês, o inconsciente, la langue, jouissance. Jouissance, eu acho que está errado. Falta um O depois do J, tá? O inconsciente, a língua, gozo. O inconsciente, a língua, gozo. Ele é alguma coisa que está no campo do real. Ele está no campo do real, tudo isso. Movimenta-se do real imaginário em direção ao simbólico, né? Em direção ao simbólico. Que nesse caso, isso vai transformar-se na cadeia de significante. Que Lacan chamou no seminário 11 o autômato, né? O autômato, a cadeia de significante. Inconsciente, la langue, jouissance. Bote um O aqui, que está faltando O. Jouir, o verbo jouir em francês, né? Quer dizer gozo, né? Gozar, né? O verbo jouir. Então tá, vamos a chose teoremática, nós chamamos de teorema, né? Aqui. É interessante. Essa figura que está aqui é o Parmênides. Parmênides isso aqui é um detalhe da pintura de Rafael Sanzio, A Escola de Atenas. Ele coloca filósofos de todas as eras ali, parece, né? Então, o Parmênides, eu falei isso no seminário, ele era muito matemático na filosofia dele. Ele dizia, o que é, é. O que não é, não é. O que é não pode ser não é. O que não é, não pode ser é. Então, ele era extremamente matemático, né? E essa visão de Parmênides, essa metafísica de Parmênides, acabou sendo mudada por Heráclito, né? Que dizia, não, uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então ele realmente lança a lógica foi usada por Hegel, né? Essa lógica onde os contrários podem se unir, né? Ser e não ser ao mesmo tempo, né? Heráclito, veja você, Heráclito veio influenciar Hegel no século XIX, né? Teve muita importância para o pensamento dele. Era a tese, a antítese e a síntese, né? A tese é uma afirmação, a antítese é uma negação e a síntese é um vir a ser, né? Dentro da lógica hegeliana, né? Que ficou famosa do ponto de vista filosófico, matemático, enfim, né? É um filósofo que realmente teve muita importância
no pensamento alemão. Ele tem uma obra importante que chama-se A Ciência da Lógica, né? É uma obra que quem quiser ler, eu acho que vai ajudar bastante. Embora alguns pensadores considerem que Hegel ele foi perverso do ponto de vista da lógica, quando ele mata aquela lógica clássica que vem da Grécia, que vem a lógica platônico-aristotélica, né? Tal qual aquela lógica de Parmênides, né? É mais ou menos isso que ficou. Ele mata isso, né? E cria aquilo que nós chamamos de lógica dialética, né? A lógica dialética. Daí veio o marxismo, uma série de outras coisas, né? Então, há alguns críticos do pensamento da lógica hegeliana, né? Então vejam vocês, a lógica teoremática, a chose teoremática, porque eu usei essa palavra teoremática, né? Teorema, né? O andamento do sujeito para o campo do logos, é claro que a chose, no momento que o sujeito sai da chose, da coisa, né? Que nós falamos das coisas freudianas, ele sai da coisa e entra na chose. Há um andamento do sujeito para o campo do logos. Logos é o quê? É a lógica, o cogito, o pensamento, o discurso, né? Essa palavra grega, ela representa muitas coisas, tá? Que é importante. Logos não representa verdade, jamais. Verdade não. E como eu disse anteriormente, Lacan, num texto aqui, ele coloca a verdade para baixo. Ele quer entender que o saber é que vale, né? Quando ele fala, a interpretação de um psicanalista, ela é verdadeira na medida que ela traz efeitos. Na medida que ela é seguida. Assim como o oráculo que fala e é seguido. Que foi o exemplo do Édipo, né? Na tragédia Édipo Rei, né? Na dramaturgia grega, né? Então, a questão de verdade é muito complicado, né? Em grego, verdade é aletheia. E traduzido ao pé da letra, sabe o que significa? Desencobrimento. Desencobrimento. Você desencobrir alguma coisa. Então veja você que o sentido é bem diferente, né? Os afetos selvagens nessa chose teoremática. Os afetos selvagens em decadência castracional. Tem que diminuir esses afetos selvagens, né? Eu já disse aqui do pensamento do nosso grande antropólogo francês, na sua obra La Pensée Sauvage, o pensamento selvagem, todos os bebês nascem com pensamentos selvagens, com afetos selvagens, que dependendo da reverie da maternagem, da metáfora materna e paterna, esses pensamentos, esses afetos selvagens podem permanecer. E aí nós vamos ter um sujeito com sintomas, né? Um sujeito cujo discurso vai realmente lhe causar transtornos, né? Esses afetos selvagens que têm que se decair, eles têm que entrar em decadência, né? O canibalismo, a violência, enfim, no bebê é muito comum ficar na criança até os 2 anos, 3 anos, 4 anos, ou nunca o sujeito, o adulto aparece, ou na adolescência principalmente, isso se torna bastante importante, no adulto a coisa continua. Eu vi uma matéria televisiva em que mostram adolescentes agredindo, não sei em que estado brasileiro, uma adolescente agredindo a outra, em que, não sei, ligado a escolas, né, em que houve fratura de crânio, mas nós que somos psicanalistas, nós sabemos que a origem de tudo isso está na foraclusão do nome do pai, na ausência do significante mestre, que é o significante do nome do pai. Porque o Estado criou a lei da palmada.
ok, não pode mais se dar uma palmada. Mas o Estado não instruiu os pais de como educar seus filhos. Não há uma política de família, eu venho insistindo nisso aqui. Então os pais ficam desorientados, né? E a questão da violência, a questão da psicopatia, a questão da esquizofrenia, esse discurso pático, ele vai aumentar gradualmente, e eu imagino que a ditadura cruel vai ser a única saída para uma situação em que a civilização individual não existirá mais, né? Então vejam vocês, a ética enlaçada no outro barrado, eu sempre falo em outro barrado, porque o outro materno e outro paterno, dois outros paternos, dois outros maternos, se não forem barrados, castrados, é desastroso o resultado, né? Então a ética enlaçada no outro barrado e uma boa solução da triangulação edipiana, até que eu coloquei aqui, não é? As outras relações são circulares, mas esse modelo de triangulação edipiana, triangular, obviamente que ele persiste, né? E parece que é assim que as coisas funcionam, né? Lacan, às vezes, ele coloca dois triângulos, um contínuo, que é a triangulação edipiana, e coloca lá a mãe, a criança, a coisa não é contínua, é pontilhado, né? E o falo, né? A mãe, a metáfora materna, a criança e o falo. E aí fica tudo no campo do imaginário, né? O falo é com φ minúsculo. No caso de uma triangulação edipiana bem resolvida, nós temos a função do falo com φ maiúsculo, né? Que seria o falo simbólico, como significante do desejo. Já o falo com φ minúsculo, obviamente que ele se aproxima muito daquilo do pênis propriamente dito, né? E não do falo como sendo um significante do desejo, né? Como sendo alguma coisa mais evoluída, mais civilizada na estrutura do sujeito. Lacan fala, vamos lá. Ce que je vous montre, está em português também. Ce que je vous montre depuis un bout de temps ne suffit pas pour que vous le voyez. Il faut que je le démontre. Démontrer dans l'occasion, c'est dur, ce que je montrais. Naturellement, je n'étais pas n'importe quoi, mais je vous montrais pas, mais je ne vous montrais pas la chose. La chose, justement, ça ne se montre pas, ça se démontre. Bom, o que eu lhes mostro há um bocado de tempo não basta para que vocês o vejam. É preciso que eu o demonstre. Demonstrar, no caso, é dizer o que mostrei, falando da coisa. Naturalmente, não foi uma coisa qualquer, mas não lhes mostrei a coisa. A coisa justamente não se mostra, se demonstra. Ele coloca como sendo uma estrutura matemática, tá certo? Uma estrutura matemática ou teoremática no sujeito, né? O seminário, livro 18, de um discurso que não fosse semblante. Obrigado.